Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Respira Comigo. Esse é o episódio 2 e nós estamos aqui com os nossos médicos para fazer um episódio bem legal. O título do nosso episódio de hoje é O que faz com que seu filho não respire bem. Vamos lá. É isso aí, vamos lá, podcast Respira Comigo, de logo nova, como vocês podem ver, muito bacana, né, galera? Já no episódio 2. Legal. Inaugurando. Isso aí. Bom, galera, curte o nosso canal, manda mensagem, siga-nos nas redes sociais. Esse podcast é um podcast com 24 episódios nessa primeira temporada, como a gente explicou no episódio 1. Então, volta lá, assiste o nosso episódio 1, que você vai entender tudo que vai acontecer nesse nosso episódio, nesse nosso podcast Respira Comigo. Então, como eu falei, vamos lá para o nosso episódio 2 de hoje. O que faz com que seu filho não respire bem? E nós vamos começar falando de anatomia, né, doutor Diderot? É isso aí. A gente vai fazer uma breve revisão do que discutimos no primeiro episódio, né? Só para a gente assimilar umas coisinhas que vão ser discutidas aqui hoje, nesse segundo episódio. Ari, na tela. Ficou bonita essa logo, hein, cara? Ficou massa. Nossa. Bom, esse é o nosso velho amigo nariz. E a gente está vendo um nariz de lado, né? Só para vocês se entenderem, isso aqui é a ponta do nariz. Começa com a narina, vai para a fossa nasal. Dentro da fossa nasal, a gente tem umas carninhas esponjosas que elas têm uma função de filtrar, aquecer, umidificar, proteger esse ar que está chegando aqui para ir lá para baixo, para o pulmão bonitinho, que chama corneto ou concha nasal, inferior, média, superior. Lembrando que aqui em cima tem a área da nossa olfação, ou seja, é ali que a gente consegue receber partículas odoríferas, ou seja, cheia de cheiro, para chegar aqui e traduzir no cérebro como um tipo de cheiro diferente. Beleza, o ar passou por aqui, está aquecidinho, foi para essa região a gente chama de nasofaringe. Isso aqui tá a nasofaringe. A nasofaringe é a região nada mais do que atrás da narina. Eu falo que isso aqui, geralmente, para vocês entenderem, é um tubo. Uma entrada, uma saída, e nessa região posterior do tubo, ou seja, lá para trás, lá no teto, tem um negócio chamado adenoide. E a gente chama isso de tecido adenoidiano. E quando esse tecido adenoidiano está grande, ele começa a crescer, entope essa região. E se entupir o outro canalzinho do tubo, o que vai acontecer? Esse paciente não vai conseguir respirar direito. E aí, ele obrigatoriamente vai ter que abrir a boca, né? Só para vocês entenderem isso aqui também, perto da adenoide, claro, do outro lado do rosto, isso aqui é o canalzinho que vai lá para o ouvido. Chama ósseo da tuba auditiva. Então a gente vai discutir um pouquinho hoje essa região anatômica aqui, para justamente fazer uma ligação com o tema do nosso podcast de hoje. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Continuando, né, o nosso tema, né, o que faz com que seu filho não respire bem. Qual a função do anel linfático de Waldeyer? Perfeito, então vamos lá, pessoal. Anel linfático de Waldeyer. O que a gente tem ali? São algumas estruturas que têm como principal objetivo a gente ter uma proteção. Então, como o Dr. Diderot mostrou, tem a adenoide, tem a amígdala que fica um pouquinho mais para baixo, na região da garganta, e toda a nossa mucosa respiratória, a partir ali da orofaringe, a gente tem também vários linfonodos bem pequenininhos, várias estruturas que são responsáveis por encontrar com aquele antígeno, com o vírus, com a bactéria, e gerar uma inflamação, gerar uma resposta inflamatória, que nada mais é do que a nossa proteção. Então, quando a gente pensa em anel de Waldeyer, é o nosso escudo de proteção da via aérea superior. Em algum momento, a gente vai chegar a discutir se tem algum problema tirar essa estrutura, a adenoide, a amígdala, qual que é a vantagem. Lá atrás, a gente tinha essa desconfiança, né? Poxa, será que eu vou tirar uma estrutura tão importante, tão nobre e vai gerar um prejuízo para o meu filho no desenvolvimento? A gente tem visto que, ao passar do tempo,
o benefício é muito maior, porque não há nenhuma repercussão em relação à imunidade de forma direta, e o benefício respiratório, por tirar aquela obstrução, vai gerar várias alterações lá no futuro que a gente tem observado com bastante eficiência. É muito engraçado, né? Porque é uma dúvida super comum dos pais, né? Eles chegam no nosso consultório perguntando assim, nossa, mas se tirar, ele não vai ter mais proteção? Exato. Ele não vai ter... É meio que uma analogia que a gente faz em relação ao leite materno também, né? Exatamente. Em algum certo momento da nossa vida, como quando a gente nasce, a gente precisa de uma ajuda, né? Quando a gente nasce e não tem defesa praticamente nenhuma, o leite vai trazer tudo aquilo que a gente precisa. E à medida que a gente vai crescendo, no pico de crescimento dessas estruturas, né, da adenoide, das amígdalas, a gente vai adquirindo como se fosse uma segunda fase do amadurecimento da nossa proteção, né, da nossa imunidade. Perfeito. E isso, à medida que vai crescendo, a gente vai amadurecendo esse sistema imunológico, né, o sistema de proteção. Porém, né, igual a gente está falando aqui hoje, quando isso gera, né, dentro de uma balança, um risco maior do que um benefício, a gente começa a pensar, né, sobre as indicações que a gente vai falar num próximo episódio. E é muito engraçado, eu trouxe aqui, e eu queria que o Ari colocasse na tela, o que a gente vê na segunda imagem quando a gente está no consultório, né? A vida real. A vida real, como Então, que é? vamos Porque lá. é super lindo, né, esse modelo. Mas nós, né, a gente que está na prática clínica ali do consultório do dia a dia, a gente tem essa imagem. E às vezes difícil, né, um exame que a gente faz, que chama nasofibroscopia, a gente entra com a câmera flexível dentro do nariz, e aí a gente tem câmeras de adulto, câmeras de criança, né, especializadas para esse tipo de exame. E aí a gente consegue exatamente chegar naquela região, porque como o Dr. Diderot falou, a narina, esse buraquinho de fora é só o início, né? Tem Só o começo. muito nariz ali pra dentro. E assim, só para deixar bem claro, pessoal, todo mundo tem adenoide. Outra Doutor, dúvida. meu filho tem adenoide. Graças a Ainda Deus. bem. Eu também tenho. Nós temos. Todo mundo tem adenoide. Só não vai ter adenoide aquele que operou de adenoide, fez a adenoidectomia. E mesmo assim, existe uma certa possibilidade da adenoide voltar. Né? O que a gente fala, que parece um rabo de lagartixa. Uma outra coisa importante, a gente já está falando inclusive já em diagnóstico, né? Sim. Que esse paciente, com esse exame que a doutora Rayane falou, é o exame mais adequado para se fazer, para fazer o diagnóstico dessa hipertrofia da adenoide, ou seja, que a adenoide está grande, que a adenoide está obstruindo a fossa nasal dessa criança. Né? Não é aquela questão, gente, não é aquela questão, claro que a gente está falando para o Brasil inteiro, quiçá para o universo conhecido, sim, mas o exame de escolha, pai e mãe, vocês vão expor o seu filho a um exame radiológico, ou seja, com raio-x, com exposição à radiação, que é o tal do raio-x de cavo, né? Raio-x de adenoide. Muito comum, solicitado por vários profissionais, né? Nós vemos muito na prática. Exatamente. Se eu pego um aluno desse receitando um negócio desse, eu não sei o que eu faço. Você vai expor o seu filho, a sua criança, a uma radiação, ou você vai pedir para um otorrino, que é o especialista nessa questão de fazer esses exames endoscópicos nasais, né? Pegar a câmerazinha, colocar lá dentro, que é um diagnóstico que a gente faz em menos de 1 minuto, sem radiação, que a gente consegue mostrar para o paciente, para os pais do paciente, até para a avó, que essa criança pode ter uma adenoide aumentada ou não. E que com essa imagem aqui, a gente já, na hora, fala, você tem indicação cirúrgica por causa disso, disso e disso, você não tem indicação de cirúrgica por causa disso, disso e disso. Né? Então, comece a pensar que justamente essa é um dos objetivos do podcast, é deixar uma massa crítica. Eu vou pedir um raio-x, não sei o que lá. Mas, doutor, mas não tem como fazer? Claro que em alguns pronto-socorros não vai ter o otorrino lá para fazer isso. Né? Mas também não é uma coisa que você tem que fazer de urgência para fazer um tratamento, porque ninguém morre de adenoide grande. Entendeu? Assim, só para ficar claro para quem está nos assistindo, né? Para mim também, o que faz a adenoide é algo que pode fazer com que a criança não respire bem.
Isso. Volta lá naquela imagem ali. O rapidinho. anel linfático de Waldeyer é adenoide. Não. Não? Boa. Ele- Olha aqui. Porque a gente falou e não Beleza. mostrou aqui. Não tinha Isso. A mostrado. gente tem uma lâmina de anel linfático, mas a gente fala. Isso aqui é adenoide. Certo. Adenoide desse espaço aqui, bonitinha, olha que beleza. Tem um espaço grande aqui. Ela tá bonitinha ali. Deixa ela quieta. Claro. A adenoide faz parte do anel de Waldeyer, que é um anel de proteção, é o anel de fogo ali de proteção que a gente tem. Por quê? Cara, a gente tá respirando somente coisas boas? Não. Então, ou seja, ele vai ser um protetor, um outro protetor para chegar esse ar bonitinho lá no pulmão. E ele fica nessa região do nariz e fica na região da boca também. Porque são essas duas vias que a gente fica respirando, se alimentando, entendeu? Então, ou seja, nessa parte aqui de via aérea e na via aérea digestiva. Então, ele está localizado nessa região. Quais são os componentes do anel de Waldeyer? A adenoide é um deles. Um deles, Tá? certo. As amígdalas, né? Também. Que está dentro da boca. Tem um outro tipo de amígdala que está lá na base de língua. Que a amígdala lingual. Tem um outro tipo de tecido linfático que a gente fala. Isso é tudo tecido linfático. Certo. Que está em volta da tuba auditiva. Que faz parte também do anel de Waldeyer. Isso mesmo, olha quanto a gente é bem feito. Então tem um tecido de proteção aqui em volta da tuba auditiva para evitar com que tenha subida de micro-organismos, tudo, e faz uma proteção primária. Então a gente tem essa proteção nas amígdalas, perto da base de língua, e tem vários outros ninhos que a gente chama de tecido linfóide nessa parte posterior, ou seja, do nariz e da garganta, que vão fazer uma guarda do que está acontecendo, do que está entrando tanto no nariz quanto na boca. Perfeito, Entendeu? Perfeito. É isso. Perfeito. Não, agora ficou claro. Então, são assim, problemas dentro desse anel que faz com que a criança não respire bem. Perfeito. Dentro dos diversos elementos Isso. dele. Às vezes cresce um pouquinho diferente, cresce um pouquinho mais rápido, e entope. Entendeu? E o exame de vídeo, você vê tudo. Você vê tudo. Você vê tudo. Vê tudo dentro do nariz, né? Dentro E a do gente nariz. consegue descer também para a parte da base da língua, né? E olhar lá a laringe, as pregas vocais, tudo que tem ali na região mais baixa, né? Mas o exame para a gente poder diagnosticar a hipertrofia das amígdalas e ver as amígdalas numa horoscopia simples, né? Ou seja, pedir pro cara abrir a boca. Sim. Abrir a boca. Pôr a língua pra fora. Qualquer, dentro. Pra qualquer dentro. pessoa pode fazer, não precisa às vezes nem ser médico. E na verdade a gente vê muito nos atendimentos, né, que acho que às vezes nem isso a pessoa faz, né, por conta da correria e tal, acaba nem isso fazendo, mas é super simples. Criança, eles têm uma facilidade e por conta do tecido ser também um pouco maior do que o do adulto, ele abre a boquinha, você consegue ver as amígdalas. Perfeito. E falando disso, sobre as escolhas dos exames, muito engraçado trazer uma coisa que aconteceu até no consultório, igual a gente está falando. Não tem a necessidade, pensando que dentro da otorrinolaringologia a gente consegue fazer o exame que é diagnóstico, que a gente consegue fazer no consultório, que não precisa de nenhum tipo de sedação, que não irradia o paciente. Porém, a gente se depara com alguns exemplos, por exemplo, que a gente teve de uma criança que teve que fazer uma tomografia por algum outro motivo. E aí, nessa tomografia, ela mostra, né, um aumento desses tecidos. Porém, né, no caso, a gente tem uma certa, isso é algo que a gente tem que falar para as pessoas também, que apesar de ser um exame simples, normalmente ele é muito mais fácil de se fazer quando existe uma colaboração da criança. Então, quando a criança é uma criança maiorzinha, que entende, que os pais conversam, que fala que a gente vai ter que fazer um exame que é pro bem dela, que é para um diagnóstico de uma coisa que vai melhorar a qualidade de vida, que ela vai dormir melhor, que ela vai crescer melhor, que ela vai, sei lá, poder crescer e virar um jogador de futebol. A gente tem que ter artifícios de também conversar com a criança para que ela faça o exame, entenda que é necessário. Porém, como existem crianças muito pequenininhas, né, que às vezes não entendem, a gente precisa fazer o exame. A gente tem um tipo de contenção, né? Que os pais abraçam a criança de uma forma gentil para que a gente consiga fazer o exame. O exame de vídeo. O exame de vídeo, isso. Exato. A gente aplica uma anestesia tópica no nariz, né? Para que deixe uma sensação diminuída, né? Da De câmera, percepção. da câmera entrando dentro do nariz para a gente poder
visualizar de uma forma mais adequada. E aí a gente consegue, dentro da prática, a gente faz exame de todo jeito, a cabeça mexendo, a cabeça parada, é um tipo de habilidade que a gente acaba adquirindo, né, durante a nossa formação, né? É uma experiência. E assim, quando a gente faz, o exame não precisa de nenhum tipo de sedação. E não é um exame que ele incomoda, mas ele não é um exame que vai machucar. Claro. E a criança, às vezes, ela chora, ela se movimenta muito, porque é uma coisa diferente, né? E tudo que é diferente na nossa rotina, a gente tende a estranhar. Perfeito. E, no caso, ela externa isso como uma forma de... como um choro, balançando, né? Enfim. Mas é algo que é super simples de se fazer. E quando a gente faz esse diagnóstico, eu queria até mostrar de novo na imagem, o que a gente percebe é exatamente isso, né? Apesar de ser um borrão, às vezes a pessoa olha isso daí e vê como algo... Não, mas a gente consegue delimitar, né? Então, nesse caso, é um caso do consultório que tem uma hipertrofia aumentada, né? Então, ela tem um aumento considerável da adenoide dessa criança. E a gente consegue ver, aí no caso eu sei porque a gente separou o exame para trazer aqui para o pessoal, mas nesse caso a gente consegue ver que é uma fossa nasal esquerda. E aí mais na parte lateral a gente também observa qual que é o acometimento daquela estrutura que conecta com o ouvido, que é a tuba auditiva. Qual que é a extensão dessa adenoide para cima desse buraquinho, né, dessa comunicação. O que pode acontecer? Além dela obstruir esse canal e gerar uma alteração da respiração, então ela acaba respirando pela boca, ele obstruindo esse canalzinho pode gerar, para a criança que tem isso, gerar perdas auditivas. Então a gente começa a ter uma diminuição da ventilação do nosso ouvido, acumula líquido, às vezes volta um pouco de líquido e gera o que a gente chama de otite média serosa, que é o acúmulo de líquido dentro do ouvido. Isso gera uma perda condutiva. Então a gente vai falar mais pra frente das complicações do próximo episódio, do que pode gerar isso. Então é muito importante fazer isso. E esse diagnóstico que a gente faz, a gente consegue estadiar no consultório mesmo. Pode até passar para a próxima imagem. A próxima imagem é o que a gente estava falando da amígdala aumentada. Nesse caso, ela é um exemplo de uma amígdala, uma horoscopia que tem uma amidalite, né? Uma amígdala. Mas a gente consegue ver que ela é enorme, né? Então, assim, a gente gradua aí por porcentagem, mas dá para ver que é bem aumentada. A bicha é grande. Volta só um pouquinho ali, esse vai e volta aí, mas a gente precisa deixar bem claro. Pessoal, então nessa imagem aqui que a doutora falou, a gente coloca a câmerazinha no nariz do paciente, né? E aí a câmera vai de frente, vai indo por aquela toda a parte de fossa nasal que eu falei. E aí chegou lá atrás, na região da adenoide, a gente vai ver, essa aqui é a adenoide. Isso aqui é a adenoide. A adenoide é justamente isso aqui. O normal da adenoide ia ser muito menor do que isso aqui. Pra vocês terem uma ideia, o que essa criança respira pelo nariz é isso aqui. É o que tá preto. É onde passa o ar, né? É onde passa o ar. Isso aqui para cima, Marcelo, é basicamente... Obstrução. Obstrução por tecido adenoidiano que cresceu demais. E assim, qual seria o normal? Qual seria o tamanho dessa área preta normalmente? Cara, geralmente a gente classifica menos de 80%. Isso aqui está mais de 80%. Correto. Então a gente tem uma recomendação cirúrgica pelo tamanho da adenoide. Mas assim, menos de 80%, aí a gente tem que considerar caso, dependendo, esse paciente tem o nariz entupido por causa de um processo alérgico e tudo mais. Mas se ele não tiver nada que exponha ele em relação a ter menos de 80% e nada de comorbidades, rinite, essas coisas, a gente só acompanha. Então, às vezes, outra coisa importante, o paciente chega lá no consultório com um laudo do exame ou que o outro colega pediu, um pediatra que seja, doutor, meu filho está com 50% de obstrução de adenoide, tem que operar. Tem que operar não. 50% é isso aqui. Ah, mas é muito. Deve ser muito para inflação, né? Para essas coisas. Se a gente aumentasse nosso salário em 50%. Mas, pô, olha aqui. Isso aqui, por isso que existem indicações restritas de tratamento cirúrgico, que é o que a gente vai falar depois, no outro episódio. Então, não é assim, eu acho que tem que operar. Não. Isso são tópicos e são checklists que a gente tem que fazer para determinar se igual a Rayane falou, esse tratamento cirúrgico está dentro do custo-benefício, da balança do custo-benefício, essa paciente vai ser melhor beneficiada. Então, voltando aqui. Tem só isso aqui para respirar. Passa para frente, Ari. Bocão lá das amígdalas.
E tem essas duas porpetas aqui, na boca, né? Se esse paciente tá lá em cima, o adenoide dele, aqui atrás aqui, tá obstruindo daquele tanto, e ele tem só esse aqui para respirar pela boca e pelo nariz, imagina como é que é a vida dessa criança. Difícil. Imagina como é que é a vida do pai, escutando aquilo roncar. Ronca igual adulto. Os pais chegam falando, doutor, ronca igual adulto. Nossa, eu tô lá no outro corredor lá e escuto o moleque roncando. Parece um plug. Enfim, qualquer coisa. E vale a pena a gente dizer que isso gera, e é algo que, caso seja um interesse até das pessoas que vão assistir o episódio, trazer uma psicóloga para a gente poder conversar sobre isso, porque isso gera um problema familiar. Com certeza. Além da criança não estar tendo as complicações, a gente percebe mães que são extremamente ansiosas em relação a isso. Claro. Que tem medo de que o filho pare de respirar, que não dormem direito. Aí vira assim, a criança não dorme direito porque ela tem um problema anatômico. Certo. E a mãe não dorme porque ela está morrendo de preocupação com o filho. Ela observa e ouve do quarto a criança parar e aquilo vira uma bola de neve. E vai virando um problema familiar grande. E é muito importante, quando a gente vê e faz o tratamento com as indicações corretas, a gente consegue observar isso também, né? Uma reestruturação até familiar. A mãe chega e fala assim, nossa vida em casa melhorou bastante. Mudou totalmente. Ele é outra Todo mais criança. tranquilo, né? É isso, vai ter os seus benefícios, né? Isso daí não tem nada que pague isso, né? Você vê uma criança com qualidade de vida e uma família, né? Que também voltou a ter qualidade de vida em relação a isso. A gente fala de uma forma mais descontraída, mas tirar uma adenoide pode aumentar a nota do seu filho na escola. Sim. Como que isso pode acontecer? A partir do momento que a gente tem uma criancinha que não respira bem, à noite, ela pode ter apneia. Se ela tem apneia, ela não completa aqueles estágios do sono para poder descansar, para poder reparar a memória, para poder gerar aquele hormônio do crescimento que a gente sabe que é o GH. Então, olha o tanto de complicação que a gente pode ter por causa de um tecido, né? Por causa de uma obstrução. E aí, a partir do momento que essa criança não descansa, ela não repara o cansaço dela, no outro dia, como que ela vai conseguir sentar numa cadeirinha e assistir a professora falando? Como que ela vai conseguir chegar em casa e estudar se ela não dormiu à noite? Ela vai querer descansar, ela vai querer dormir. Então, pode ser uma criancinha um pouquinho mais sonolenta, um pouquinho mais cansada. Às vezes tem um diagnóstico de TDAH, que é algo que a gente está citando muito nos últimos tempos, por causa de uma apneia obstrutiva do sono. Então, lembrar de toda essa parte também é muito importante. Ótimo. E uma dúvida que sempre surge com os pais, né? A gente falou aqui de adenoide, a gente falou de amígdalas aumentadas, falou de cirurgias. Uma dúvida, retirar as amígdalas e a adenoide reduz a imunidade da criança? Quem que pode me responder? Bom, é algo que a gente tinha até falado, né? Quando tem as indicações, a gente tem que pesar numa balança, né? Lógico. E aí a gente tem uma faixa etária de que a gente vai ter um crescimento aumentado, né? Vai ser ali dos 3 aos 7 anos, vai ter esse pico de crescimento. Então, a gente vê esse tipo de patologia, esse tipo de alteração anatômica mais comum nessa idade, tendo suas exceções, tendo as suas exceções, né, mais novinhos, ou em crianças um pouco mais velhas. Porém, quando a gente fala, né, da questão da imunidade, a gente teve seu papel, né? No momento que a gente vai ter um amadurecimento, todo esse tecido a gente vai usar, vai fazer vai fortalecer a imunidade da criança. E aí a gente começa a ter os problemas que vão causar, né? Por conta desse tecido aumentado. E aí vale dizer também que, à medida que esse tecido ele aumenta, a gente não vai ter um funcionamento 100% dele, né? Porque quando ele aumenta, ele está suscetível ao que a gente chama de biofilme, né? Que, na verdade, é a proliferação de bactérias que começam a morar ali em cima daquele tecidinho. E isso faz com que a gente tenha uma diminuição até da função do tecido, né? Então, assim, você tem um tecido que é aumentado, que vai estar ali fazendo uma função obstrutiva na via aérea dessa criança e depois também as amígdalas ali mais na boca, né? E ele ainda não vai estar 100% funcionante, né? A gente começa a pesar na balança qual que é o melhor,
E a partir do momento que a gente começa a ter, né, indicações, né, e assim, quando a gente fala, é muito comum, e eu tenho amigas pediatras que a gente conversa muito sobre isso, a gente vai falar um pouco mais de indicações cirúrgicas em outro episódio, porém, assim, vale dizer que a gente tem uma quantidade de infecções de via aérea superior comum na criança. E a gente está falando de uma faixa etária que está indo para a escola, que está compartilhando copo, colher, comida, tá beijando um coleguinha, tá abraçando, não tá lavando a mão, não tá higienizando. Então, assim, a gente sabe que são crianças que estão ali super, 100% ali de contato, expostas com vírus e bactérias o dia inteiro, né? Chupeta na boca da outra. Eles amam, né? É fofinho. Divide o lanche, né? No início é fofinho, mas se você for pegar ao certo o que é aquilo, né? Você fica assustada. Mas quando a gente começa a avaliar, e existem critérios fixos dentro da literatura, né? De quantas infecções de amidalite que a gente precisa ter. Então, essa criança, ela tá tendo síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ela tá tendo várias infecções de repetição, tá tendo perda auditiva junto com otite média serosa. A gente os riscos estão aumentando, né? Certo. E a gente precisa pesar e pensar nessa criança. A gente vai falar depois das complicações que podem gerar esse tecido aumentado, mas é muito importante que os pais entendam que esse tecido que está ali, ele não está sendo 100% funcionante. E, ao mesmo tempo, a gente vai tirar a adenoide e as amígdalas. Como o Dr. Diderot falou, a gente tem o tecido da nasofaringe posterior, a gente tem a base da língua, né, onde tem a amígdala lingual, e a gente já vai ter uma criança que vai ter um sistema imune que já vai estar se fortalecendo. Esses contatos que ele vai estar tendo com outras crianças vai fortalecer também. Sim. Por isso que no interior a gente fala que deixa a criança ficar comendo terra, brincando ali. Tá ganhando imunidade. Que tá ganhando imunidade, né? Exatamente. Anticorpos. Mas assim, é algo que é um pouco não vou dizer que é 100% mito, mas é algo que é muito comum perguntar e a gente tem que entender esses critérios, né? Com certeza. Então, é colocar numa balança. Exatamente. Ver ele vai ter outros meios de imunidade. Vai ter outros meios de imunidade. Vai ter outros meios, isso, exatamente. Certo. Bom, e se o meu filho não tem adenoide grande, por que ele ainda não respira bem? Que outros motivos podem existir? Tem a famosa alergia, né, que muitas crianças acabam desenvolvendo. A gente vê aquela criancinha que coça o nariz, que espirra muito, eventualmente quando vai ou para a roça, ou está em um lugar que tem muita poeira, começa a ficar com o narizinho um pouquinho obstruído, o nariz escorrendo. Como o Diderot falou, quando a gente olha a anatomia do nariz, a gente tem que lembrar que tem aquelas estruturas, aquelas carninhas, que são os cornetos. Aquela carninha, ela é extremamente reativa quando ela entra em contato com algum desses antígenos, seja a poeirinha, seja o ácaro, seja o pelinho da grama. Isso tudo pode gerar uma reação na criança e pode aumentar um pouquinho aquela estrutura e vai gerar da mesma forma uma obstrução nasal. Tá? Volta aí, Ari. No nariz. Aí é questão alérgica, né? Exatamente. Mais um. Beleza. O que o Felipe está falando é justamente esses cornetos, essas carninhas, né? Eles são... Aqui é uma estrutura que parece uma salsicha e ela é cheia de vasos. E esses vasinhos, eles vão fazer com que quando o ar passa por aqui, o sangue que passa por esses vasinhos vai aquecer esse ar. Então, o Felipe falou justamente isso. Esse tecido que envolve esses vasinhos, a gente chama de tecido erétil. Ou seja, é um pênis. Sim. Entendeu? E o que acontece? Acontece que quando esses alérgenos, tudo isso que o Felipe falou, entra em contato com isso aqui, o que acontece? Baiacu. Inchou fez o quê? Obstruiu. E aí começa a fazer o quê? Começa a produzir secreção. Então é aquele moleque xixelento, né? Fica caindo aqui, a secreçãozinha, vai aqui um pouquinho. Um pouquinho, o sabão já está começando vai a puxando. A preguiça de pegar o lenço. Então, ou seja, resolve com a língua. A gente resolve com a língua. A gente tá pintando uma caricatura aqui, mas realmente depende muito de quem está ali em volta para dar uma olhada nessa criança. Entendeu? Às vezes a criancinha tá ali, acorda ruim, nariz entupido,
Tava bem, acorda. Espirrando. Ah, meu filho, ele acorda, ele espirra 10 vezes, doutor, depois ele começa o dia. E quando fica pra escola, fica fora de casa, fica bem. Onde será que tá o problema? Enquanto tá dormindo, enquanto tá dentro de casa. No ambiente. No quarto. Mas, tio Didi, e se a criança quiser ficar com a pelucinha, Com o gatinho. com o gatinho? Outro joguinho. Cachorrinhos, Quer que eu- os pets. Quer que eu falo aqui no consultório? Não sei, o que você fala no A consultório? gente manda matar, mas assim não pode. Né? Luiz Manda Amel, matar o bebê, mas Não pode. prende o de derrou, por favor. Nessa hora, o pequenininho fica assim, ó. Olha pra mãe querendo Bichinho. chorar. Eu falei, não, mas é o seguinte, não precisa matar, mas pode passar um filmito no cachorro, no gato, Isso. pra isolar isso, né? Isolar isso. Raspa o gato, ele fica deprimido, morre, mas já tá no resolvido, né? Não, compra aqueles gatinhos egípcios, que não tem nenhum pelo. Bicho feio. Peladinho. Mas enfim, Resolve. resolve. Uma coisa muito importante é a tal da pelúcia, né? E Bichinho parece que de está pelúcia, voltando, né? Às vezes eu vejo aqui no Instagram umas propagandas de pelúcia tão bonitinha, dá até, mas você lembra que não pode. Pelúcia é um negócio, um inferno para essas crianças. Eles vão dormir agarrado, né? É a história do paninho. Até hoje eu vejo uns pacientes, né? Chega lá, A naninha. o naninho, um paninho, um negócio que fica aqui. Cara, a mãe fala assim, não, doutor, eu lavo isso aí. Eu falo, mas você lava todo dia? Não, doutor, não dá pra lavar. Bicho, aquilo ali é baba, é ácaro, é catarro, é uma sopa. Aí quando lava o amaciante e o sabão em pó, né? Que também gera alergia. Cheiro e tudo Cheiro. mais. Então, ou seja, nesse contexto todo, o que a gente está brincando aqui, mas falando sério, é que o ambiente é muito importante para o tratamento dessa criança, né? Ah, mas tem bichinho pelúcia em casa. Beleza, não precisa dar esse bicho pelúcia para expor outra criancinha a rinite alérgica. Coloca dentro do saco. Coloca no saco. Mas não precisa dormir agarrado com ele toda Não, noite, né? tem outros tipos de bichinho, vai, que é mais fácil, é mais lavável, entendeu? Vai na máquina de lavar, seca tudo, e a criança vai usando aquilo, se ela precisa de alguma coisa para dormir, né? Mas é importante prestar atenção nisso. Nossa, meu filho só fica ruim durante de manhã, na hora que vai para a escola fica bem, na hora que tá... Ou fica ruim quando vem da casa da avó, né? Naftalina, alguma coisa, né? Mas assim, tem que dar um jeito, vó, velho, para de dar naftalina, né? Entender. Tem que entender, todo mundo tem que estar na mesma toada para poder tratar essa criança. Certo. E não adianta nada depois, a gente vai falando do tratamento, já dando spoiler, fazer o tratamento adequado dessa criança sem mudar o meio ambiente. Vai gastar dinheiro. E pior que depois o médico fica de ruim na história, Fica né? de ruim. Médico que não Aí, soube tratar, não soube Remédio Volta- que não fez efeito. Volta pé da vida lá na Feito, clínica, né? fala assim... O doutor fez "Ai, tudo que você fez, pediu." doutor, enquanto não melhorou nada esse remédio, voltou tudo de novo. Ah, mas enquanto tava usando o remédio, tava dando certo? Tava. E depois que parou, voltou tudo. É. Mas você mudou o ambiente, inferno? Ah, mas mudou. ele... Aí fala assim, não, mas ele não deixa. Ele não larga aquele bichinho, eu já pedi, né? Cara, e assim, por esse negócio da pandemia, né, o Sim. povo ficou mais doido. Né? Sério. Ficou mais... Tem gente que passa, parece que faz a gente chama de limpeza terminal no hospital, né? Limpeza terminal é sempre que faz a principal limpeza no centro cirúrgico. A mãe faz uma limpeza terminal. Que jeito? Coloca que boa, coloca água sanitária, coloca tudo. E imagina aquele cheiro. Ó, filho, dorme aí agora. Dorme aí. Né? Envolto na água sanitária. Entendeu? Álcool. Daqui a pouco joga álcool, joga fogo, flamba, deita aí, moleque. É isso, a gente vai ter um episódio aqui nessa nossa temporada com um alergista aqui, super Isso. bacana, e a gente vai falar detalhadamente sobre isso. Com certeza. É isso, esse foi o nosso episódio 2. Alguma consideração final? Podemos encerrar? Vamos pro próximo. Vamos para o próximo. Valeu, gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Siga-nos nas nossas redes sociais, curtam, sigam o nosso canal para você sempre ser avisado das novidades por aqui. Comentem, escrevam seus comentários que a gente responde lá, vai ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. E é isso, vamos em frente, respira comigo. Respira comigo.